Há uma frase que muita gente repete sem perceber o perigo: Deus sabe, então Ele entende. Olha, eu vou te dizer com respeito, mas com firmeza, isso pode ser exatamente o que está te mantendo preso. Porque existe uma diferença enorme entre Deus saber e você obedecer. A polêmica é essa: tem gente esperando uma mudança de vida, mas está ignorando o tipo de voz que Deus mais usa, aquela que confronta o seu padrão, não aquela que massageia o seu sentimento. E aqui vai a afirmação contraintuitiva: talvez o seu maior problema não seja a falta de força, seja o excesso de ruído. Ruído na mente, ruído no coração, ruído na rotina. Você chama de cansaço, chama de estresse, chama de fase. Mas, por trás disso, pode existir um alerta espiritual aceso há tempos, indicando que você não está apenas cansado, você está sendo empurrado para longe do seu centro. E quando isso acontece, a ansiedade começa a decidir por você, a culpa começa a te cobrar como se fosse dona da sua história, e a batalha invisível vira normalidade. Só que Deus não te chamou para viver em modo sobrevivência. Agora, eu preciso que você me dê poucos minutos, porque eu não vim te entregar uma mensagem bonita, eu vim te entregar direção. Se você aplicar uma coisa simples que eu vou te mostrar ainda hoje, você vai perceber uma diferença real, a mente desacelera, o coração volta ao lugar, e você começa a enxergar onde a sua paz estava vazando. É aqui que tudo muda, não porque a vida vira perfeita de repente, mas porque você recupera o governo interior e volta a caminhar com autoridade espiritual, em identidade em Cristo, com uma mente renovada. E preste atenção nesta curiosidade, porque ela é um divisor de águas. A guerra espiritual quase nunca começa com um ataque grande. Ela começa com pequenas concessões, com portas abertas que parecem inofensivas, com brechas espirituais que você tolera porque não está tão ruim. Só que hoje Deus vai te mostrar onde isso começou. E, principalmente, como fechar essas portas com oração com propósito, palavra declarada, jejum, louvor, perdão e, acima de tudo, constância. Porque quando você volta a guardar o seu altar diário, a sua vida não fica apenas mais religiosa, ela fica mais firme, mais clara, mais protegida. E é nesse ponto que a mudança deixa de ser promessa e começa a ser caminho. Há dias em que, por fora, tudo parece no lugar. Você trabalha, responde mensagens, cumpre compromissos, até sorri quando precisa. Contudo, por dentro, algo rende como uma porta mal ajustada, um peso estranho, uma irritação sem explicação, um cansaço que não combina com o tanto que você dormiu. E é aí que entra o alerta espiritual. Ele não chega com sirene, chega como um sussurro persistente dizendo: preste atenção, porque existe uma batalha invisível tentando se instalar no seu terreno mais precioso, a sua paz. Perceba, a guerra espiritual raramente começa com um desastre. Ela costuma iniciar com pequenos deslocamentos, quase imperceptíveis, como quem muda um quadro na parede 1 centímetro por dia. De repente, você se vê mais reativo, menos paciente, mais disperso, e ainda acha que é só estresse. Ora, estresse existe, claro, mas há ocasiões em que o problema não é apenas carga, é direção. O que Deus está fazendo com você agora é discernimento. Ele está te ensinando a ler o invisível sem paranoia e sem ingenuidade, com sobriedade. Porque há gente que espiritualiza tudo e há gente que não espiritualiza nada. Sabedoria é caminhar no meio, com luz nos olhos e chão sob os pés. Repare como esse peso costuma puxar 2 fios, ansiedade e culpa. A ansiedade acelera seu coração como se a vida estivesse sempre atrasada, e a culpa sussurra que você nunca faz o suficiente. É uma combinação antiga, mas eficiente. Só que Deus não te chamou para sobreviver em modo apaga-incêndio. Ele te chamou para viver em identidade em Cristo, com a mente firme e o espírito desperto. Por isso, quando esse alerta chega, a primeira resposta não é correria, é retorno. Retorno ao altar diário, não como ritual frio, mas como encontro real. Às vezes, bastam alguns minutos bem feitos, com oração com propósito, em vez de longas palavras sem direção. Aqui vai um exemplo prático. Quando você perceber o coração agitado, faça uma pausa curta e intencional. Respire, coloque a mão no peito e declare, em voz baixa, uma palavra declarada simples e bíblica: eu recebo paz, eu rejeito confusão, eu pertenço ao Senhor. Em seguida, abra um salmo e leia como quem bebe água, não como quem cumpre tarefa. Se quiser uma rota segura, caminhe por salmos,
provérbios e pelos evangelhos. E, se a mente insistir em correr, use o louvor como âncora, uma canção que te reposicione, não apenas que te emocione. Há dias em que você não precisa de um clima, você precisa de governo interior, e o louvor faz isso com elegância. Mas não pare aí. O alerta também é convite para examinar portas abertas e possíveis brechas espirituais sem medo e sem teatralidade. Não é sobre caça às bruxas, é sobre zelo. Algumas brechas são óbvias: excesso de conteúdo que suja a imaginação, conversas que alimentam cinismo, hábitos que drenam fé. Outras são sutis: autossuficiência disfarçada de eu dou conta, ou mágoa antiga que você chama de personalidade. Quando Deus toca nisso, Ele não te acusa, Ele te chama para renúncia e perdão, porque são chaves que fecham legalidades. E, quando essas chaves giram, algo muda, você volta a respirar como quem tem autoridade espiritual, não como quem vive pedindo desculpas por existir. E há um toque de humor santo aqui. Muita gente tenta enfrentar a batalha com a mesma estratégia de quem tenta consertar um relógio com martelo. Faz barulho, gasta energia, mas não resolve. Deus te convida a uma intervenção mais sábia, mente calma, coração limpo, e passos simples repetidos com constância. Porque o céu não está procurando espetáculo, está procurando posicionamento. E esse posicionamento se chama reposicionamento espiritual, voltar ao centro, alinhar o interior e vigiar o que entra, o que fica e o que sai. Agora, repare como isso abre uma pergunta inevitável: se o alerta já acendeu, em quais detalhes do seu dia essa guerra tenta começar? Não com gritos, mas com pequenas concessões na rotina. Quando o alerta espiritual acende, ele quase sempre aponta para um lugar específico, a rotina. É curioso, não é? A maioria imagina que a guerra espiritual acontece apenas nos grandes eventos, nas noites marcantes, nas decisões dramáticas. Entretanto, a batalha invisível prefere os corredores do cotidiano, o horário em que você acorda, o jeito como você termina o dia, o tipo de conversa que você alimenta, a forma como você reage quando algo dá errado. E é justamente por isso que tanta gente perde sem perceber, não por falta de fé, mas por falta de discernimento para notar os sinais pequenos, porém repetidos. Observe como o ataque costuma vir disfarçado de normalidade. Você vai encurtando a oração sem perceber. Primeiro, você deixa a oração com propósito para depois, troca o encontro com Deus por um pensamento rápido, e quando vê, o altar diário virou um lembrete esquecido no fundo da mente. Em paralelo, a palavra fica para quando der. Só que, no reino, quando der quase sempre significa quando já estiver difícil demais. Aí entram os sintomas, o sono fica desregulado, o corpo até deita, mas a mente não descansa. A ansiedade começa a narrar o futuro como se fosse uma tragédia anunciada. E, como se não bastasse, a culpa aparece com sua lista infinita de cobranças. Esse trio é antigo, insistente, se você não vigiar, vai ditando o ritmo da sua vida. Aqui vai um termômetro simples, prático e honesto. Quando a rotina está sendo pressionada por uma batalha invisível, você percebe que perde 3 coisas quase ao mesmo tempo. Primeiro, perde alegria nas pequenas tarefas. Segundo, perde paciência com pessoas que você ama. Terceiro, perde constância em hábitos que antes te faziam bem. E, quando isso acontece, você não precisa se acusar, precisa se reposicionar. Porque o inimigo não está tentando apenas te cansar, está tentando quebrar sua constância para que você comece a viver por impulsos. Hoje você está bem, amanhã você desaba, hoje você promete, amanhã você some. E Deus não quer que você seja uma vela ao vento, Ele quer que você seja uma chama firme. Agora, cuidado com o engano comum, achar que está tudo bem porque você ainda consegue produzir. A produção pode continuar, mas a alma pode estar secando. Você pode entregar resultados, ao mesmo tempo, estar vulnerável por portas abertas. Por exemplo, excesso de notícias que alimentam medo, consumo de conteúdos que agitam a imaginação, conversas que parecem inocentes, mas semeiam cinismo e incredulidade. Essas são brechas espirituais modernas, não parecem pecado à primeira vista, mas drenam fé e diminuem sensibilidade. E quando a sensibilidade cai, o discernimento fica lento. Quando o discernimento fica lento, as decisões ficam mais emotivas do que sábias. Se você quer reagir com maturidade, comece por 2 atitudes simples. A primeira é retomar o altar diário com metas realistas, porém firmes.
Em vez de prometer horas que você não sustenta, estabeleça um encontro curto, porém consistente, leitura de um trecho do Evangelho, um salmo e uma oração objetiva. A segunda é reintroduzir a palavra declarada na sua rotina, como quem instala uma cerca em volta do coração. Ao acordar, declare um versículo; ao sair, declare outro; ao deitar, declare gratidão. E aqui entra um conselho que parece simples, mas muda o jogo. Escreva essas declarações num papel e deixe visível. Sim, visível. A fé também aprecia lembretes, e, se você se esquece de beber água, imagine de lembrar verdades eternas no meio da correria. E não subestime o louvor. Ele não é trilha sonora para emoções, é ferramenta de governo interior. Há dias em que você vai louvar sem sentir, e justamente aí ele funciona melhor, porque seu espírito está ensinando sua alma a obedecer. Se você quiser um hábito muito prático, escolha 2 ou 3 canções e use como marco do dia, uma pela manhã, outra no fim da tarde, outra antes de dormir. Não é superstição, é estratégia. E, se você fizer isso com oração com propósito, você perceberá algo precioso. A atmosfera muda primeiro dentro de você. Por fim, lembre-se, nem toda fadiga é espiritual, mas toda fadiga pode virar brecha se você não vigiar. Quando Deus te chama à renúncia, Ele não está tirando prazer, Ele está devolvendo direção. Quando Ele te chama ao perdão, Ele não está minimizando dor, Ele está fechando legalidade. E quando você fecha essas brechas, algo acontece, você volta a caminhar em autoridade espiritual, com a mente mais limpa e o coração menos vulnerável. Agora, repare como isso leva ao próximo degrau. Se a rotina revela os sinais, onde exatamente essa batalha costuma mirar primeiro, no que você faz, ou no que você crê sobre quem você é. Se a rotina é o palco, a mente é o campo principal. A guerra espiritual é astuta, ela não precisa destruir suas circunstâncias de imediato, basta desorganizar sua percepção. É por isso que a batalha invisível costuma começar com pensamentos, imagens mentais e interpretações tortas da realidade. Você olha para a mesma situação de sempre, mas agora ela parece mais pesada, mais ameaçadora, mais definitiva. Aí entra o alerta espiritual. Cuidado, porque não é apenas o que está acontecendo, é o que você está acreditando sobre o que está acontecendo. Entenda, o inimigo raramente ataca primeiro no que você possui. Ele ataca no que você pensa que é. Ele sussurra: você não dá conta, você sempre falha, você está atrasado, todo mundo avança e você fica para trás. E, se você não tiver discernimento, essas frases se vestem de realismo. Só que realismo sem Deus vira prisão. É aqui que a identidade em Cristo deixa de ser um conceito bonito e se torna escudo. Porque quando você sabe quem é, você não negocia com mentiras. Você pode até sentir medo, mas não se submete ao medo. Você pode até reconhecer limitações, mas não permite que elas virem sentença. Repare como 2 armas silenciosas aparecem nessa etapa: ansiedade e culpa. A ansiedade tenta te empurrar para um futuro que nem chegou, como se você tivesse de resolver o amanhã ainda hoje. A culpa, por sua vez, tenta te prender ao passado, como se o que ficou para trás ainda tivesse autoridade para te definir. É uma armadilha dupla, futuro ameaçador e passado acusador. E, enquanto você tenta correr do futuro e se defender do passado, o presente é roubado. Você perde o hoje, e sem o hoje não existe constância, não existe paz, não existe construção. Por isso, Deus não te chama apenas para orar mais, Ele te chama para uma mente renovada, porque a mente é a porta onde muitas guerras entram. Agora, aqui vai um princípio simples, porém poderoso: pensamentos não são decretos. Eles são visitas. Você decide quem entra e quem fica. Se você tratar todo pensamento como verdade, você vira refém do seu próprio fluxo mental. Em vez disso, use uma prática que parece pequena, mas muda tudo. Quando um pensamento acusador vier, nomeie-o e confronte-o com uma palavra declarada. Por exemplo, se vier "você não vai conseguir", responda: eu não caminho por capacidade humana apenas, eu caminho com Deus. Se vier "você é um fracasso", responda: eu tenho valor e propósito, estou em processo. Isso não é autoajuda vazia, é alinhamento espiritual. E, quanto mais você treina, mais rápido seu discernimento identifica o que vem do céu e o que vem da pressão. Esse treinamento se fortalece com 3 hábitos muito concretos. Primeiro, altar diário com foco em identidade.
Leia textos que reafirmam quem você é em Deus. Cartas como Efésios e Romanos são excelentes. Comece por pequenos trechos e mastigue a verdade, como quem aprende um novo idioma. Segundo, oração com propósito. Em vez de orar apenas sobre problemas, ore sobre princípios. Senhor, ajusta minha visão, governa meus pensamentos, fortalece minha coragem. Terceiro, louvor como reorientação. Canções que exaltam a soberania de Deus e a sua filiação. Há algo de profundamente eficaz quando o louvor tira você do centro e coloca Deus no centro. A ansiedade perde oxigênio. E não ignore o poder do jejum quando a mente está barulhenta. Jejum não é castigo, é clareza. Ele é como reduzir ruído para ouvir melhor. Pode ser um jejum de alimentos, sim, mas também pode ser um jejum de conteúdos, um período sem redes sociais, sem notícias, sem aquilo que alimenta a comparação. Esse tipo de renúncia, quando feito com propósito, fecha portas abertas que parecem inofensivas, mas geram brechas espirituais. E aqui entra um humor discreto, porém verdadeiro. A gente que jejua comida, mas se alimenta de preocupação o dia inteiro, não funciona. O objetivo é reeducar o coração, não apenas mexer no prato. Talvez você esteja pensando, e se eu cair de novo? Pois bem, maturidade não é nunca cair. Maturidade é saber levantar rápido e aprender a fechar as brechas. Perdão também entra aqui. Perdoar outros e perdoar a si mesmo, não como amnésia, mas como decisão de não viver mais sob acusação. Quando você perdoa, você tira do inimigo um documento que ele usa como cobrança. E quando você faz isso, você sente algo muito real, autoridade espiritual voltando, não como arrogância, mas como firmeza tranquila. Agora, note a transição inevitável. Se a mente é atacada, muitas vezes é porque existem pontos de acesso, hábitos, vínculos e conteúdos, que funcionam como entrada. Quais portas abertas a sua vida tolerou sem perceber? Há uma diferença enorme entre ser atacado e ser exposto. Ser atacado faz parte da caminhada, ser exposto, muitas vezes, é resultado de portas abertas. E aqui eu preciso falar com você como um mentor que te respeita. Deus não está interessado em te acusar, mas Ele é extremamente comprometido em te proteger. Por isso, quando o alerta espiritual se torna mais nítido, o próximo passo quase sempre é uma checagem honesta, onde eu deixei brechas. Não para gerar medo, e sim discernimento. Afinal, ninguém reforça as janelas de casa porque odeia a casa, reforça porque ama o que há dentro. A batalha invisível aproveita vazamentos pequenos. São aqueles hábitos que você chama de bobos, mas que repetidos viram rota. Por exemplo, uma conversa que sempre termina em murmuração, um conteúdo que parece entretenimento, mas alimenta a impureza, violência ou cinismo, um grupo que normaliza o que te enfraquece, uma rotina sem limites em que você vive exausto, e por estar exausto, fica mais vulnerável. É assim que a guerra espiritual opera, não necessariamente com um golpe enorme, mas com uma goteira constante. E goteira, você sabe, não derruba a casa em um dia, mas estraga a estrutura se ninguém consertar. Agora, não confunda isso com viver desconfiado de tudo. O problema não é ter vida social, assistir algo leve ou descansar. O problema é quando aquilo que deveria ser descanso vira drenagem, e aquilo que deveria ser leve vira peso. Um sinal claro de brechas espirituais é quando sua mente renovada começa a ficar rara. Você ora, mas a oração parece não subir. Você lê, mas não retém. Você louva, mas não se reposiciona. E, em paralelo, crescem a ansiedade e a culpa. A ansiedade porque você sente que perdeu o controle. A culpa porque você sente que falhou. Só que Deus não trabalha pela culpa, Ele trabalha pela verdade. Ele não te chama para se punir, Ele te chama para fechar portas com sabedoria. Vamos tornar isso bem prático. Faça um inventário simples, como quem revisa uma casa. Primeiro, quais conteúdos entram pelos seus olhos e ouvidos todos os dias? Se você passa muito tempo consumindo notícias, discussões, comentários ácidos e comparações, não se surpreenda se a paz estiver curta. Experimente um jejum de conteúdo por alguns dias, reduza redes sociais, evite debates tóxicos, escolha leituras que edifiquem. Quer sugestões objetivas? Leia Provérbios diariamente, intercale com o Evangelho. E, fora da Bíblia, busque livros que fortaleçam a mente e a disciplina. O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ajuda a entender padrões. A Coragem de Não Agradar, de Ishiro Kishimi e Fumitake Koga,
ajuda a romper dependências de aprovação. E, se você quer algo mais devocional e firme, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, é um clássico que atravessa gerações com sobriedade. Segundo, revise seus vínculos. Não é sobre abandonar pessoas, mas sobre ajustar proximidade e influência. Há relacionamentos que exigem perdão e limites ao mesmo tempo. Sim, ao mesmo tempo. Você perdoa para não carregar veneno e estabelece limite para não reabrir a ferida. Isso é maturidade espiritual e emocional. Terceiro, revise seus hábitos ocultos. Aquilo que ninguém vê, mas que te governa quando você está sozinho. Deus trabalha muito no secreto, porque é no secreto que se decide o futuro. É aí que o altar diário deixa de ser discurso e vira fundamento. E aqui entra uma chave que poucos aplicam com seriedade: substituição. Não adianta fechar uma porta e deixar o espaço vazio. O vazio chama de volta o velho padrão. Se você decide cortar um conteúdo que te contamina, substitua por louvor e por uma leitura que edifique. Se você decide se afastar de conversas destrutivas, substitua por conversas que construam e por oração com propósito. Se você decide abandonar um hábito que te drena, substitua por disciplina simples, caminhada, sono em horário mais regular e um tempo de silêncio real. Sim, silêncio. Porque o barulho constante é um aliado secreto da ansiedade. Talvez você esteja pensando, isso parece muita coisa. Não se assuste. Deus não te pede perfeição instantânea, Ele te pede constância em ajustes pequenos. Um passo firme por dia é melhor do que uma explosão de energia por uma noite e abandono na semana seguinte. E quando você fecha portas e reduz brechas, algo precioso acontece. Sua autoridade espiritual volta a se manifestar com naturalidade. Você começa a dizer não com paz, a escolher melhor, a perceber cedo quando algo está tentando entrar. Isso é reposicionamento espiritual, não é ficar rígido, é ficar protegido. E sabe o que costuma acontecer logo depois que você fecha algumas portas? Você percebe que a guerra não era para te destruir, era para te distrair. E, quando a distração perde força, você começa a enxergar as ferramentas que Deus já colocou na sua mão, as armas do reino que funcionam de verdade. Depois que você identifica o alerta espiritual, percebe os sinais na rotina, entende o campo de batalha na mente e fecha portas abertas, surge uma pergunta inevitável. Então, com o que eu luto? Porque a guerra espiritual não se vence com boa intenção, nem com frases bonitas repetidas no susto. A batalha invisível exige ferramentas espirituais reais, simples, profundas e consistentes. E aqui há uma boa notícia: Deus não te chama para uma guerra sem te dar armas. Ele não te coloca no campo sem te treinar. O problema é que muita gente tenta usar as armas erradas: emoção no lugar de constância, pressa no lugar de discernimento, barulho no lugar de autoridade. A primeira arma é a oração com propósito. Não é orar muito apenas, é orar com direção. Há orações que são desabafos, e Deus acolhe, sim. Contudo, chega um momento em que você precisa orar como quem governa o próprio interior. Senhor, eu rejeito confusão, eu recebo sabedoria, eu me alinho com a tua vontade. Essa oração não depende de sentir, depende de decidir. E decisão, no reino, tem peso espiritual. Se você quer um método prático, separe 3 frentes para a sua oração diária. Primeiro, gratidão, para silenciar a ansiedade. Segundo, alinhamento, para limpar a mente. Terceiro, intercessão, para ampliar o foco. Isso evita que você transforme oração em monólogo de problemas. A segunda arma é a palavra declarada. Não estou falando de repetir frases como magia. Estou falando de usar a verdade como espada, com consciência. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu com escritura, não com opinião. Faça o mesmo. Prepare um pequeno arsenal de versículos para as áreas em que você mais é atacado. Se a sua batalha é ansiedade, memorizar textos sobre paz muda o jogo. Se a sua batalha é culpa, textos sobre perdão e graça te reposicionam. Escreva esses versículos num caderno, ou em cartões, e leia em voz alta. Sim, em voz alta. A audição é uma porta de fé, e quando você ouve a verdade, seu coração aprende a obedecer. Parece simples, e é simples. Justamente por isso funciona. A terceira arma é o jejum. E aqui, permita-me desfazer um equívoco: jejum não é castigo, nem moeda de troca. Jejum é foco. Ele diminui o volume de uma área para aumentar a sensibilidade em outra.
Em tempos de batalha invisível, o jejum é como calibrar o instrumento antes do concerto. Você pode fazer jejum de alimentos, sim, com sabedoria e responsabilidade. Entretanto, para muitos, o jejum mais urgente é de distrações, redes sociais, excesso de entretenimento, discussões intermináveis, consumo contínuo de notícias. Um jejum bem feito devolve clareza à mente renovada e fortalece o discernimento. E, francamente, às vezes o milagre não é Deus falar mais, é você parar de se entupir de ruído. A quarta arma é o louvor. E eu preciso insistir, louvor não é trilha sonora para um momento emocionante, é ferramenta de reposicionamento. O louvor muda a atmosfera interna e, muitas vezes, externa. Há uma diferença entre cantar para sentir algo e cantar para lembrar quem Deus é. Quando você louva, você educa sua alma, reduz o espaço da ansiedade, enfraquece a culpa e reforça a identidade em Cristo. Um exemplo prático: em dias de pressão, faça uma liturgia simples em casa. Coloque um louvor, cante mesmo sem perfeição, e depois fique alguns minutos em silêncio. Esse silêncio depois do louvor é precioso. Ele é como o chão assentando após a tempestade. A quinta arma é o perdão, talvez a mais subestimada. A gente que jejua, ora, louva, declara a palavra, mas mantém uma prisão no coração. E prisão no coração vira brecha. O perdão fecha brechas espirituais como poucas coisas fecham. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você precisa ficar livre. E perdão não significa reconciliação automática. Pode significar apenas que você não vai mais permitir que aquela lembrança te governe. Se você quer um exercício prático, escreva o nome da pessoa, descreva o que doeu em poucas linhas e faça uma oração objetiva liberando perdão. Não é teatro, é decisão. E, se for necessário, repita no dia seguinte. Isso é constância. Quando essas armas se combinam, algo acontece. Você sai do modo reativo e entra no modo de governo. Você para de apagar incêndio e começa a construir muralhas. Você percebe que a autoridade espiritual não é grito, é firmeza. E essa firmeza não nasce de uma noite intensa, mas de um altar diário bem guardado. Sim, pode haver momentos fortes e marcantes. Contudo, se você depender apenas deles, ficará vulnerável nos intervalos. Deus está te ensinando a vencer no intervalo, na terça-feira comum, no fim de tarde cansativo, na manhã sem vontade. E é aqui que muitos tropeçam, com boa fé, mas com estratégia fraca. Tentam resolver uma guerra longa com intensidade curta. Eles fazem muito em um dia e pouco nos demais. Só que o reino não é sustentado por explosões, é sustentado por constância. E essa constância, quando bem entendida, vira o próximo passo da sua vitória. Agora chegamos a um ponto em que muita gente se frustra sem necessidade. A pessoa aprende sobre guerra espiritual, entende que existe uma batalha invisível, fecha portas abertas, começa a usar as armas do reino e, mesmo assim, oscila. Um dia está firme, no outro está abatida. E então ela conclui: não funciona comigo. Funciona, sim. O problema, quase sempre, não é falta de fé, é falta de estratégia. Deus não te chamou para viver de picos emocionais, mas de trilhos. E trilhos são construídos com constância. Perceba como a intensidade seduz. Ela dá a sensação de que, em poucas horas, você resolve meses de desgaste. Você faz uma oração longa, chora, sente alívio, toma decisões fortes e pensa: pronto, acabou. Contudo, no dia seguinte, a rotina volta com seu peso habitual, a mente começa a correr, a ansiedade tenta retomar espaço, e a culpa sussurra que você não sustentou. É aí que o alerta espiritual precisa amadurecer em disciplina. Porque o inimigo não se importa com seu entusiasmo de um dia, ele observa sua repetição. E Deus também. Só que Deus observa não para te acusar, mas para te fortalecer. Considere uma imagem simples. Constância é como colocar tijolos. Intensidade é como jogar um balde de cimento e esperar que vire casa. O balde impressiona, o tijolo constrói. Um altar diário bem guardado parece pequeno, mas ele cria estabilidade. Um encontro diário com Deus de poucos minutos, porém com oração com propósito, muda mais do que maratonas esporádicas que deixam você exausto e, no fundo, vulnerável. E aqui entra o humor discreto. A gente que faz madrugada espiritual uma vez por mês e depois passa o resto do tempo espiritualmente em modo avião. Não é falta de amor, é falta de método.
Vamos deixar isso aplicável, com passos claros. Primeiro, defina um horário possível para o altar. Possível. Se você prometer algo irreal, você vai quebrar e a culpa vai crescer. Melhor começar com um compromisso que você sustenta, um tempo curto de leitura, uma oração objetiva e uma palavra declarada. Segundo, reduza as decisões. Sim, reduza. A constância nasce quando você não depende de decidir todo dia se vai orar ou não. Vira hábito. Terceiro, estabeleça um gatilho. Por exemplo, depois que eu escovar os dentes, eu faço minha oração. Ou, antes de abrir o telefone, eu leio um trecho. Isso é inteligência prática aplicada ao reino. Quarto, mantenha um registro simples. Um caderno, um bloco de notas, algo que te ajude a perceber padrões. Escreva o tema do dia, o versículo que te tocou, uma frase de oração. Não para virar burocracia, mas para sustentar a mente renovada. Porque, em uma batalha invisível, memória espiritual é uma vantagem. Ela impede que você repita erros e te ajuda a notar progressos. Além disso, quando vier um dia difícil, você olha para trás e lembra: eu não estou começando do zero, eu estou continuando. Quinto, inclua o louvor como ritmo, não como evento. Separe um momento breve do dia em que você louva de forma intencional. E aqui há um detalhe precioso: louvor em dias bons é gratidão, louvor em dias maus é governo. Ele reforça a identidade em Cristo quando o coração tenta se esquecer. Sexto, pratique jejum de forma estratégica, não impulsiva. Um jejum por semana, ou por um período do mês, seja de alimento ou de ruído, pode fortalecer muito seu discernimento. O objetivo não é sofrer, é ajustar o foco, reduzir as brechas espirituais e fechar acesso ao que te desorganiza. Sétimo, quando você falhar, e pode acontecer, evite dois extremos. O primeiro é a autopunição. Sou terrível, Deus desistiu. Mentira. O segundo é a negligência. Tanto faz. Perigoso. O caminho do meio é arrependimento com esperança. Você reconhece, ajusta e volta. Isso é maturidade. E, muitas vezes, esse retorno envolve perdão. Perdoar a si mesmo por não ser perfeito, e perdoar outros para não carregar peso extra. Lembre-se, coração pesado é porta aberta. Coração livre é território protegido. E sabe o que é mais bonito? A constância devolve a você uma sensação rara, governo interior. Você passa a perceber a pressão antes que ela vire colapso. Você identifica pensamentos tortos com rapidez. Você sente quando algo tenta abrir uma brecha. E, pouco a pouco, sua autoridade espiritual se torna mais natural, menos dramática. Você não vive correndo atrás de uma palavra. Você vive alinhado à palavra. Isso é reposicionamento espiritual, quando você não apenas visita Deus de vez em quando, mas habita em um lugar de comunhão. Contudo, há um detalhe que geralmente surpreende. Quando você começa a ficar constante, a pressão às vezes aumenta. E muita gente interpreta isso como derrota, quando pode ser exatamente o contrário. Porque a guerra costuma se intensificar quando você está avançando. Quando você decide levar a sério o altar diário, retomar a oração com propósito, usar palavra declarada, ajustar rotina com constância, fechar portas abertas e vigiar brechas espirituais, algo curioso pode acontecer: a pressão aumenta. E aqui é onde muitos se confundem. Eles pensam: se eu estou obedecendo, por que ficou mais difícil? A resposta, muitas vezes, é simples e profunda. Porque você saiu do modo passivo e entrou no modo de posicionamento. A guerra espiritual não se intensifica porque você está perdendo, ela pode se intensificar porque você está se tornando perigoso para o inferno. Em outras palavras, você voltou a ser alvo porque voltou a ser ameaça. Repare como a batalha invisível trabalha com interpretações. Se ela não conseguir te derrubar pela tentação, tentará te derrubar pela leitura errada do processo. Ela vai sussurrar: viu? Não adiantou nada. Ou, Deus não está com você. Isso é veneno, e o antídoto chama-se discernimento. Você precisa aprender a interpretar pressão como parte do treinamento, não como prova de abandono. Deus não está te rejeitando, Ele está te fortalecendo. E, nesse fortalecimento, a identidade em Cristo é o eixo. Quem tem identidade firme não negocia com a narrativa do desespero. Aqui entram novamente ansiedade e culpa, mas agora com roupas diferentes. A ansiedade tenta transformar a pressão em catástrofe. Vai dar tudo errado.
A culpa tenta transformar a pressão em punição. Você está pagando por algo. E, se você aceitar essas leituras, você perde o foco e volta para o velho padrão. Contudo, quando sua mente renovada está em processo, você aprende a responder de outra forma. Eu não sou guiado por sensação, eu sou guiado por verdade. Você não ignora a dor, mas também não a idólatra. Você reconhece o aperto, mas não faz do aperto uma profecia. Aqui vai um princípio prático. Quando a guerra aumenta, há uma tentação sutil de voltar para armas carnais, reagir com grosseria, controlar tudo, discutir sem necessidade, se isolar, se vingar. Só que Deus quer te ensinar a vencer com as armas certas. O louvor aqui volta como arma de estabilidade, o perdão volta como arma de libertação, a oração com propósito volta como arma de direção, a palavra declarada volta como arma de resistência. Você não precisa inventar nada novo, precisa apenas permanecer no que é verdadeiro. Vou te dar um exemplo concreto de como isso se manifesta. Imagine que você decidiu reorganizar sua vida espiritual. Logo em seguida, surgem imprevistos, problemas no trabalho, tensões familiares, uma sensação de desânimo no fim do dia. A interpretação imatura diz: viu? Deus não está nisso. A interpretação sábia diz: interessante, eu mexi no meu posicionamento e o ambiente reagiu. Aí você não entra em pânico, você ajusta o ritmo. Você mantém seu altar diário, mesmo que mais curto naquele dia. Você faz uma oração com propósito no meio do expediente. Você declara uma palavra declarada quando a mente tentar correr, e você escolhe um momento de louvor para reposicionar o coração. Isso é maturidade, vencer sem fazer alarde. E aqui há uma verdade que poucos gostam de ouvir, mas muitos precisam: crescimento traz resistência. Toda árvore que sobe enfrenta vento. Só que o vento não é sinal de morte, é sinal de altura. E, com o tempo, você perceberá que a resistência te tornou mais firme, mais sóbrio, mais discernido. Sua autoridade espiritual não virá de frases fortes, mas de uma vida alinhada. E quando isso acontece, você não apenas atravessa uma estação, você se torna alguém capaz de sustentar uma nova estação. Agora, se a guerra aumentou e você cresceu, a pergunta final é: como responder, aqui e agora, com posicionamento objetivo, sem medo, sem exagero, e com direção? É exatamente aí que entramos no próximo passo. Um decreto e uma oração que não são emoção passageira, mas alinhamento e governo. Chegamos ao ponto em que tudo se torna simples, não no sentido de fácil, mas no sentido de claro. Depois de reconhecer o alerta espiritual, mapear sinais da guerra espiritual na rotina, entender o campo de batalha na mente, fechar portas abertas e vigiar brechas espirituais, usar as armas do reino e aprender a viver por constância, você não termina sem luta. Você termina posicionado. E a resposta para uma batalha invisível não é medo, é governo interior. É aqui que entra o decreto, não como fórmula mística, mas como expressão de fé alinhada, sustentada por discernimento, pela identidade em Cristo e por uma mente renovada. Antes de eu colocar a oração diante de você, deixe-me ajustar algo importante. Decreto profético não é negar a realidade, é submeter a realidade a uma verdade maior. Há pessoas que confundem fé com fantasia e acabam se frustrando. Não é isso. A fé saudável encara os fatos sem se curvar a eles. Se hoje há ansiedade, nós não fingimos que não existe, nós a tratamos como inimiga a ser disciplinada. Se hoje há culpa, nós não a chamamos de humildade, nós a reconhecemos como peso que precisa ser removido pela graça, pelo arrependimento e pelo perdão. Se hoje há cansaço, nós não o romantizamos, nós aprendemos a descansar com sabedoria e a voltar ao altar diário com simplicidade e firmeza. Agora, faça isso comigo de modo prático. Se puder, ajuste sua postura, respire com calma e escolha uma atitude, sinceridade. A oração que muda a vida não é a que impressiona, é a que alinha. Comece com uma oração com propósito curta. Senhor, eu me coloco diante de ti com verdade. Em seguida, use a palavra declarada como base. Se você quiser, leia em voz alta um salmo, ou um trecho do Evangelho, antes de prosseguir. Isso não é protocolo, é fundamento. E, quando você sentir que sua mente está menos agitada, traga o coração para o centro com louvor, ainda que seja um louvor simples, sem performance. Deus não mede afinação, Ele mede rendição. E agora, diga, com calma:
Eu reconheço que existe guerra espiritual e que há uma batalha invisível tentando roubar minha paz. Porém, eu respondo com alerta espiritual e com discernimento. Eu fecho hoje toda e qualquer porta aberta e eu corto toda brecha espiritual que eu permiti por descuido, por cansaço ou por ignorância. Eu escolho renúncia ao que me contamina e ao que me distrai. Eu libero perdão a quem me feriu e eu me perdoo pelo que eu não soube sustentar. Eu recebo uma mente renovada, eu rejeito a ansiedade e eu recuso a culpa como identidade. Eu reafirmo minha identidade em Cristo. Eu retomo meu altar diário com constância, e eu estabeleço oração com propósito como prioridade. Eu ativo palavra declarada na minha boca e eu uso louvor como arma e como caminho de reposicionamento. Eu recebo autoridade espiritual para permanecer firme. Eu aceito meu reposicionamento espiritual e eu avanço em paz. Perceba como esse decreto não é uma explosão emocional, é um mapa. E mapas precisam de passos. Então, aqui vão 3 ações aplicáveis para as próximas horas. Primeiro, retire uma distração específica. Escolha uma só, uma. Pode ser reduzir redes sociais, parar de acompanhar um tipo de conteúdo, encerrar um assunto repetitivo em conversas. Segundo, estabeleça um momento fixo do seu altar diário ainda hoje, mesmo que breve, e cumpra. Terceiro, escreva 3 frases de palavra declarada e coloque em um lugar visível. Algo como: eu tenho paz, eu tenho direção, eu não caminho sozinho. Simples, porém poderoso, porque a repetição forma trilhos. E se você quer selar isso com sobriedade, faça uma oração final, do seu jeito, mas com direção. Senhor, eu me alinho contigo. Mostra-me com clareza o que eu preciso fechar, o que eu preciso cortar, o que eu preciso ajustar. Dá-me coragem para renunciar ao que enfraquece minha fé e mansidão para perdoar sem negociar a verdade. Fortalece minha constância, limpa meus pensamentos e sustenta meu coração. Eu recebo tua paz e avanço em obediência. Note que, ao terminar essa oração, você não precisa sentir um choque. Você precisa, sobretudo, manter o posicionamento. Porque o verdadeiro teste de um decreto não é o momento em que você fala, é a manhã seguinte, quando a rotina tenta te puxar de volta. Agora, repare como tudo fica mais sério e, ao mesmo tempo, mais simples. Você não recebeu apenas uma reflexão, você recebeu um mapa. A guerra espiritual continua existindo, sim, e a batalha invisível não vai pedir licença para tentar desorganizar sua semana. Contudo, a diferença é que, a partir de hoje, você não caminha mais no escuro. Você carrega alerta espiritual e discernimento. Você aprendeu a reconhecer os sinais na rotina, a proteger a mente, a fechar portas abertas, a vigiar brechas espirituais e a responder com armas reais. Oração com propósito, palavra declarada, jejum, louvor, renúncia, perdão, e uma vida sustentada por constância. Isso não é peso religioso, é sabedoria prática. É reposicionamento espiritual. Então, permita-me ser provocativo com carinho. Qual parte do seu dia você vai continuar entregando para a ansiedade? Qual pensamento você vai continuar chamando de realismo, quando, na verdade, é só medo com roupa elegante? E qual culpa você ainda segura como se fosse prudência, quando Deus já te ofereceu perdão e recomeço? Porque, veja, você pode concordar com tudo isso e continuar igual. O inferno não se assusta com quem se emociona, ele se preocupa com quem decide. É por isso que eu te desafio a uma ação clara, ainda hoje. Retome o altar diário. Não amanhã, não quando der. Hoje. Faça curto, mas faça inteiro. Abra a palavra, faça uma oração com propósito, e solte uma palavra declarada com firmeza, como quem fincou uma estaca no chão e disse: daqui eu não recuo. E aqui vai outro passo prático, daqueles que mudam o jogo. Escolha uma única porta aberta para fechar agora. Uma só. Pode ser um conteúdo que te contamina, uma conversa que sempre termina em murmuração, um hábito que te drena, ou uma convivência que te puxa para trás. Feche com serenidade e com estratégia. Se precisar, faça um jejum de ruído por alguns dias, menos telas, menos discussões, menos excesso. E substitua por louvor. Sim, louvor. Às vezes, a paz volta com uma decisão simples: parar de alimentar o que te agita e começar a alimentar o que te firma. E não ignore o coração. Se existe mágoa, aplique perdão. Perdoar não é aprovar o que fizeram, é recusar que aquilo continue te governando. O perdão fecha a brecha.
A renúncia fecha brecha. E quando as brechas fecham, algo dentro de você se levanta com naturalidade, autoridade espiritual. Não a autoridade do grito, mas a autoridade de quem está alinhado, de quem caminha em identidade em Cristo, de quem aprende a manter uma mente renovada mesmo quando o dia tenta empurrar confusão. Agora eu quero ouvir de você, nos comentários, qual sinal dessa batalha você mais reconheceu em si: ansiedade, culpa, distração, falta de constância ou portas abertas na rotina? E qual decisão você vai tomar hoje? Retomar o altar diário, fazer um jejum de ruído, estabelecer uma palavra declarada, liberar perdão, ou ajustar um hábito específico? Escreve com honestidade. Às vezes, a mudança começa quando a gente dá nome ao que estava escondido. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares que precisam de uma palavra firme e amiga. Porque sempre tem alguém perto de você enfrentando uma batalha invisível em silêncio, fingindo que está tudo bem. E um simples envio pode ser o alerta espiritual que faltava para essa pessoa voltar ao caminho, se reposicionar e atravessar essa estação em vitória.